Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, nesta noite em especial, Senhor, possamos fazer este encontro entre criatura e Criador, com as dádivas da Tua permissão, envoltos, Senhor, pelas Tuas santas energias de amor. E assim, Senhor, despertar dentro de nossa alma o renascimento, Senhor, da paz, do equilíbrio, da luz que possam nortear nossos passos, caminhos, decisões. Abençoai, Senhor, esta Casa Santa, todos os trabalhos aqui ministrados sempre em Teu santo nome. Iluminai os trabalhadores de boa vontade, servos dos Teus servos. Possamos, Cristo Jesus, espelhar e fazer sempre a Tua santa vontade. Abençoai, Senhor, encarnados e desencarnados, e de onde vierem e como vierem, Senhor, possam encontrar e receber a paz em seus corações, esta paz que vem de Ti, Senhor. Iluminai, abençoai aqueles, Senhor, que não conseguiram aqui chegar pelos impedimentos da matéria, por aqueles que não quiseram vir, por escolher outros caminhos, por aqueles que ainda desconhecem a grandeza e a beleza destes encontros nesta Casa Santa. Abençoai aqueles que são inimigos do Espiritismo, que têm-nos como seus alvos prediletos e transformam-se em algozes inimigos, sejam no campo das palavras maledicentes, seja nos pensamentos negativos, sejam mesmo nas atitudes, Senhor. Não sabem o que fazem, perdoe-os, Senhor. E que possamos um dia ajudá-los a despertar, assim como um dia estávamos também, Senhor, na cegueira espiritual. E despertou-nos, Senhor. Abençoai Jesus Cristo. O alimento que iremos tomar e servir. Este alimento seja, Senhor, um medicamento santo e sagrado. Abençoai as mãos operosas, dadivosas, que confeccionou este alimento até chegar a nós. Fortaleça, Senhor, a cada um nessa grandiosa tarefa da caridade. Abençoai, Jesus Cristo, este caderno de amor, onde contém nomes de companheiros e irmãos que necessitam do Teu amor, do Teu amparo, da Tua energia santa. Estenda sobre todos, Senhor, essa luz sagrada, aonde estiverem. E assim, despertos, fortalecidos por esta energia santa que vem de Ti, possam, Senhor, levantar e buscar os Teus caminhos, na religião que acreditarem, mas naquela que professar as Tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Cristo, abençoai estas águas em cada recipiente. Na necessidade de cada irmão, sejam colocados, amado Cristo, a energia em forma de medicamento necessário para curar as feridas do corpo e sanar, Senhor, todas as enfermidades da alma. Assim, ingerindo ou passando em suas dores ou feridas, os irmãos possam encontrar a melhor e o equilíbrio físico e espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Estendei estas dádivas da Tua misericórdia à colônia Santa Marta, aos hospitais, às creches, aos asilos, aos presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, Senhor, onde houver uma dor, onde houver a escuridão, o mau erro, onde houver o vício, a loucura, os processos de demências obsessivas, lá esteja, Senhor, a Tua sagrada energia de amor, a Tua luz de amor, Senhor, a levantar a todos, iluminar e direcionar, Senhor, a paz, a esperança e a felicidade. Estender aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, todos que professarem cultos, credos, diferentes e diversos do nosso, Senhor. Estenda Tuas bênçãos santas e sagradas
e que um dia possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus. E assim nos unir, Senhor, na grandiosa prática da caridade, fazendo a fraternidade universal do amor como uma grande e feliz família espiritual, a caminho da regeneração de nós mesmos. Abençoe o nosso país, esta pátria do Evangelho, coração do mundo, nossos governantes sérios, éticos, honrados, honestos, Senhor, amparai-os, dê coragem aos seus corações para não aceitarem tanta maldade, inversões de valores. Levante, Senhor, essa nação, que o braço forte, o coração puro, possa estender o estandarte da paz, do amor e da coragem, na verdade. Estendei toda essa sublime luz de paz e fraternidade a toda a humanidade. Principalmente, Senhor, nos países que encontram-se em conflitos bélicos, onde matam, assassinam, trucidam irmãos, em nome de uma materialidade ignorante, Senhor, e cega. Fique em nós, Jesus, hoje e sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença nessa noite tão fantástica, onde nós temos uma oportunidade tão grande de buscar a luz de uma verdade que se estende além até mesmo das nossas compreensões momentâneas da matéria. Sabe, olha, é uma importância íntima a gente se reunir numa noite como essa, porque a grande parte da humanidade estão esquecendo os valores da eternidade, aonde ela se personifica em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, em toda a tua simplicidade, concedeu-nos o maior roteiro para a eternidade da paz, do equilíbrio, do amor, do discernimento. Compreende? Nós ainda estamos como criancinhas a olhar para o Pai e não compreender a essência do nosso Pai biológico. Assim nós estamos fazendo com Jesus Cristo, nós não estamos entendendo a natureza de Jesus. Eu não me sinto digno de analisar a natureza de Jesus. Por isso eu prefiro ler hoje o preparo grandioso que na narração de João, como foi ali a chegada de Jesus na Terra, sabe? Então nós vamos fazer esse encontro de hoje em duas etapas. Nós vamos retornar lá, antecedendo-se o nascimento de Jesus, quando se preparava a sua chegada, a gravidez de Isabel, e depois o manifesto do anjo em Maria, a chegada de primeiro chegar João, alguns meses antes de Jesus, e depois chegando Jesus. Porque João vinha preparar a caminhada por onde Jesus Cristo iria solidificar o reino de Deus. Já estava tudo escrito. Isaías já havia falado, já havia. E João, olha que coisa interessante, foi o último profeta que pisou na face da terra. Depois dele, só Jesus. Mais ninguém. Jesus não é um profeta, Jesus é um Messias, está acima dos profetas. Então João é o último dos profetas. A gente vê tanta gente se titular profetas, né? O profeta não se titula, né? O profeta só se sabe depois que sai da terra, não é encarnado, né? Então veja só, que extraordinária história, né? Vamos ler para que a gente não perca nada. Né? Então veja que coisa maravilhosa. A pessoa e a missão de Jesus. Está no Evangelho segundo São Lucas, né? Deus ouve o pedido dos pobres. Olha só, inicia assim, Deus ouve o pedido dos pobres. Por isso que Jesus sempre
disse que bem-aventurados eram aqueles que são pobres e humildes de coração. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Era do grupo de Abias. Sua esposa se chamava Isabel. E era descendente de Arão. Os dois eram justos diante de Deus, obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Conta-se que Isabel e Zacarias já havia acima de 70 anos nessa passagem aqui. Certa ocasião, Zacarias fazia o serviço religioso no templo, pois era a vez do seu grupo realizar as cerimônias. Conforme o costume do serviço sacerdotal, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Então, assim, o templo não era permitido entrar qualquer dia, qualquer hora ou qualquer pessoa. Fazia-se as reuniões fora do templo, das sinagogas, ali reuniam, oravam e escolhiam um para entrar no templo e fazer aquelas cerimônias materiais. E Zacarias tinha sido sorteado, porque o grupo dele era o que estava lá fazendo as organizações do templo. Ele foi sorteado para entrar e fazer ali os incensos, né? A limpeza com os incensos. Veja só, na hora do incenso, toda a Assembleia do Povo estava rezando no lado de fora. Então apareceu a Zacarias um anjo do Senhor. Estava de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo disse: olha, não foi o Espiritismo que inventou essa questão de espírito, percepções de espíritos. Espírito existe desde que o mundo é mundo, desde que nós viemos habitar a face da Terra. Então, veja só, nós vamos ver muitas passagens de espíritos se manifestando, mas na Bíblia chama-se de anjos, mas são espíritos. Compreende isso? Mas o anjo disse: não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu o seu pedido e a sua esposa Isabel vai ter um filho. E você lhe dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz. E muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará cheio do Espírito Santo. João, sob as palavras de Jesus Cristo, preste atenção, Jesus um dia disse assim, que dos filhos de mulher, João era o mais puro de todos que havia pisado da face da terra. Preste atenção nessa palavra, porque ela tem uma informação fantástica. E agorinha, daqui a pouquinho nós vamos comprovar essas verdades. Nessa narração histórica, não é? De Lucas. Vamos voltar lá no prólogo e ver, muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se passavam entre nós. Elas começaram do que nos foi transmitido por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da verdade. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever para você uma narração bem ordenada, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, você poderá verificar a solidez dos ensinamentos que recebeu. Então, Lucas escreve para Teófilo, um dos governadores de alguma das regiões de Israel. Compreende isso? Então, foi narração escrita pelaquilo que ele viu e que lhe foi contado. Olha a fidelidade dessas narrações. Então ele diz aqui, o anjo do Senhor apareceu para Zacarias, um idoso, se não me engano ele tinha 78 anos e a mulher dele 72, se eu não estiver enganado, mas todos dois acima de 70. Isabel, a sua esposa, nunca tinha tido um filho
e eles eram casados desde jovens, porque Isabel era estéril. E todas as mulheres humilhavam Isabel, porque todas as mulheres tinham filhos. Então Isabel era muito humilhada perante a comunidade, a sociedade em que ela vivia. Porque as mulheres tinham filhos, netos, bisnetos, e Isabel não tinha ninguém que descendesse dela à frente. O anjo veio em nome de Deus e falou para Zacarias que a mulher dele ia engravidar. Olha que coisa extraordinária. Porque ele vai ser grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida fermentada e desde o ventre materno ficará cheio do Espírito Santo. O anjo falando que é desde o ventre materno, desde a hora que João estivesse ali dentro do ventre materno, no útero de Isabel, ele já começaria a se manifestar a grandeza da sua missão. Não precisaria nem dele nascer, que ele sentiria a grandeza daquele menino. Compreende isso? Porque ele seria um menino diferente. E disse, isso é retirado dos contextos bíblicos, que João só se alimentava de mel. Falava que ele comia gafanhoto, né? Não, é mel. Ele só se alimentava de mel. Ele não comia nada a não ser mel. Por isso ele foi o mais puro nascido de mulher que já pisou no planeta Terra. Se ele é o mais puro nascido de mulher, e Jesus? Qual é essa história? Agora nós vamos ler. Presta atenção. Hoje nós vamos sair daqui e quem nos assistir pelas redes sociais vão, pelos meios virtuais, vão compreender a grandeza de Jesus. Porque nós estamos perdendo o norte. Nós estamos perdendo o caminho, nós estamos perdendo o porto seguro, nós estamos perdendo a verdade. E se nós perdermos a verdade, nós perdemos a vida. Está compreendendo isso? Que esperança você tem se você não sabe nada da sua vida no porvir? Não é predição, não. Não é fazer essas leituras de cartomantes para o ano que vem, não. Não é? Não. Saber da sua essência. Saber das consequências dos seus atos. Saber do que fazer para poder escolher o que vai receber. Você já imaginou? Um dia eu e a minha companheira, nós morremos de rir um do outro. Só para entender, saber o que vai plantar para colher, né? Aí eu tinha limpado o quintal lá de casa, né, o jardim e tal, e vi uma plantinha bonitinha assim. Aí eu falei para ela, falei assim, isso aqui parece alguma coisa importante, né? A plantinha era muito bonitinha. E nós passamos a cuidar daquela plantinha. A plantinha cresceu, era mato. Entendeu? Era um capim, um mato. Mas ela era muito bonitinha quando ela era pequena. Então, a grandeza de compreender a essência de Jesus e o porquê ele veio, é isso, para que nós saibamos o caminho, a verdade e a vida para onde nós possamos ir. Está compreendendo? Para que a gente não plante joio, esperando colher o trigo, e a hora que o joio cresce, nós vamos ver que aquilo é só capim e a gente morre de fome. Está entendendo isso? É importante que a gente entenda, compreenda isso hoje. Por que hoje eu estou falando? Porque amanhã é o aniversário de Jesus, simbolicamente falando. Amanhã é o nascimento dele. Amanhã é o dia que ele nasceu para mostrar para nós o renascimento da nossa vida. Porque antes dele não tinha esperança na humanidade. Só vivia os acontecimentos e as tradições religiosas. Tradições de, faz um incenso, mata um pombo, mata o seu melhor animal, entrega a Deus. Não é? E antes dele, matava-se o filho mais velho. Está compreendendo isso? Fazia sacrifício humano. Tanto que a humanidade estava perdida, não sabia nada. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus,
João, esse filho de Zacarias, ele ia reconduzir o povo de Israel para aproximar de Deus, foi quem que começou o batismo? João. Para fazer o quê? Entregar nas mãos de Jesus Cristo. Então ele foi o precursor de Jesus Cristo, não é? João era o que de Jesus? Primo, né? Caminhará à frente deles com o espírito e o poder de Elias. Olha só, caminhará com o poder de Elias. Por que que ele fala que João caminharia com o poder de Elias? Elias foi um dos maiores profetas depois de Moisés. Elias havia vivido 800 anos antes deste evento aqui, ó. Antes dessa conversa do anjo com Zacarias. Elias tinha vivido. Por quê? Porque João Batista é Elias. Reencarnado. Olha que beleza! Olha que grandeza! Não foi o Espiritismo que inventou a reencarnação, não. Não foi o Espiritismo que inventou comunicação entre os dois mundos, não. Então, não precisa você ter medo. Na hora que você vê um espírito dentro da sua casa, basta você conversar ou basta você rezar. Se você vê uma pessoa lá dentro da sua casa, você não conhece? Corre! Porque é bandido. Agora, se você vê um espírito, senta, faz assim, que eu posso te ajudar? Não escutou nenhuma resposta? Pega o evangelho e lê em voz alta e faz uma prece, um Pai Nosso, e direciona ele para uma casa religiosa que você faz parte e conhece. Se quiser mandar para nossa casa, nós aqui acolheremos ele com o braço aberto. Está compreendendo isso? Receberemos ele com o braço aberto e ele vai ser reconduzido através destes trabalhos de acolhimento que agora, nesse instante, está fazendo centenas e milhares de atendimentos. Enquanto nós estamos aqui, o tanto de espírito que está à nossa volta, você não tem noção. Está compreendendo isso? E não tem noção nem o que aconteceu no sábado passado. Que eu vi curas milagrosas acontecendo. Muitas pessoas vieram aqui por interesses materiais, mas Jesus, a espiritualidade, em nome de Cristo, fala: arruma uma forma de atraí-los ao centro espírita e nós arrumamos uma forma de adentrar dentro de seus corações. Então nós ofertamos as cestas básicas, que nós encerramos a doação hoje, 117 cestas básicas, não é? Com um frango, está compreendendo isso? Que girou em torno de quase 20 mil reais para nós. Só estou dando informação, tá? Que juntamos companheiros de corações generosos e fizemos. Muitos nunca tinham entrado dentro da casa espírita, mas por necessidades de uma cesta básica, vieram e foram feitos curas e milagres nos corações e nas almas, atendendo parentes desencarnados, curando feridas, curando tumores, curando situações que iriam acontecer nos meses vindouros. Está compreendendo isso? Então a mensagem de Jesus é muito maior do que nós possamos ainda compreender. O Espiritismo é muito mais intenso do que nós possamos ainda compreender. Está compreendendo isso? Faz-se os grandes milagres na calada da nossa alma. O Espiritismo não sai fazendo propaganda dessas situações. E não pede, não cobra de ninguém. Compreende isso? Não faz-se alarde das suas intercessões espirituais. E ele continua, preste atenção. O espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo, aí vem aquela parte do ser humano aí, ó. Olha o ser humano aí, olha nós aí, ó. Zacarias perguntou, como vou saber se isso é verdade? Como você pergunta um negócio desse para o anjo? Como é que eu vou saber se isso aqui? Qual que é o sentido de você perguntar para o anjo que está te dando uma informação, o espírito que te está dando a informação, como é que eu vou saber que você vai? Né? Se perguntasse para mim, eu falava, espera que você vai ver, né, seu bobo? Né? Mas o anjo, ele foi mais bonzinho do que eu. Presta atenção no que o anjo falou. Fez. Como vou saber se isso é verdade? Sou velho, a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu,
Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e Ele me mandou dar essa boa notícia para você. Eis que você agora vai ficar mudo. Vai largar de ser bocudo, né? Vai ficar mudo. Olha aí. Ele duvidou do anjo do Senhor, né? O anjo Gabriel. E não poderá falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque você não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no seu tempo. Você está entendendo o que é quando a gente duvida de Deus? Olha só, Zacarias e a mulher dele rezou, foi fiel, eram, né, sacerdotes no templo, eram dedicados na fé, no louvor, no trabalho. A hora que o anjo aparece, ele duvida do anjo. Passou a vida inteira rezando e trabalhando para Deus. A hora que o anjo aparece, ele fala, mas como é que eu vou saber que é você? Nós fazemos isso. Aparece um anjo, um espírito perto de nós, fala, meu Deus do céu, deve ser encosto. Oh, meu Pai do céu. Sabe? Ou senão a gente fica, Deus, manda, dá um aviso, fala para mim o que eu quero. Deus manda um aviso através de uma pessoa, através de um sonho, através de uma evidência, através de um pensamento edificado. E a gente, não, Deus, agora você comprova para ver se é verdade isso que você já mandou para mim. Aí Deus fala, então agora eu vou deixar você sofrer, rapaz. Assim fez o anjo Gabriel com Zacarias. Vai ficar, até isso tudo se cumprir, acabou. Você não vai conseguir falar. Vamos caminhando. Olha que coisa lindo demais, né? O povo ficou esperando Zacarias e estava admirado com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar. Zacarias já saiu mudo, né? Veja só. E eles compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Aqueles que estavam lá, devotos e de fé, vendo o semblante transcendente de luz de Zacarias e mudo, os olhos brilhavam, compreenderam que ele teve uma visão. Não é? Porque era comum aqueles que eram muito devotados ao Senhor terem visões com os anjos, verem espíritos, comunicarem-se com os espíritos. Foi inserido isso na nossa consciência para que a gente tenha medo de espíritos, para que a gente fique dependente de líder religioso. Está compreendendo isso? Para que a gente fique dependente de uma religião, para que fique dependente de um líder e um coordenador religioso. Está entendendo isso? Você tem um anjo da guarda. Se você tirar o medo do seu coração e orar para o seu anjo da guarda, você vai passar a vê-lo. Você vai passar a escutá-lo, você vai passar a sonhar com ele, você vai, sabe? Um dos papas da Igreja Católica, muito sábio, João 23, que o seu papado terminou ali para o ano de 1958 a 1962, não lembro bem, mas ele foi um dos papas mais sábios. Sabe por quê? Porque quando ele queria um conselho, ele escrevia num papel a pergunta e ia lá no túmulo de Pedro e colocava lá e falava: Pedro, pedra angular desta igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, aconselha-me, dê-me a resposta. Estou confuso e indeciso sobre esse assunto tão sério para a humanidade. Ajoelhava, ficava ali algumas horas de joelho em oração, meditação, prece, depois retirava, ia fazer seus afazeres, dormia, no outro dia chegava lá, tinha uma resposta escrita na pergunta dele. O Papa da Igreja Católica fazia isso. Isso chama-se psicografia. Isso chama, se não me está fugindo o nome, criptografia. É um espírito gravar no papel sem a interferência de um ser encarnado. Naquela sala só entrava ele, o Papa. Ela entrava, fechava a porta, saía, trancava a porta, ninguém mais entrava para responder para ele. Ele tem, o Papa João 23, deixou um decálogo sagrado da verdade do homem
que se você buscar e pesquisar, você vai ficar encantado com aquele decálogo. São 10 diretrizes para a criatura humana da atualidade, isso em 1960 aproximadamente. Eu não tinha nem nascido ainda. Está compreendendo isso? Então, olha só que coisa mais linda. Vamos caminhando? Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida. Olha, presta atenção. E se escondeu durante 5 meses. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim. Nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública, pois ela não quis que os outros nem vissem que ela estava grávida. Ela se retirou da cidade, foi para outro povoado, porque ela não queria mostrar ao povo, não é? O povo que humilhava ela. Nas ruas, encontrava naquelas conversas, humilhava porque ela, uma mulher de 70 e tantos anos, nunca teve um filho. Veja só, o Messias vai chegar. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-se, cheia de graça. Olha só, alegra-se, Maria, cheia de graça. O anjo entrou na casa chamando Maria. Se o anjo fizesse isso com você nessa casa, você faz o quê? Sai correndo pela porta. Né? Presta atenção. O Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntou a si mesmo: o que a saudação queria dizer? O anjo disse: não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como vai acontecer isso se eu não vivo com nenhum homem? Preste atenção agora, outra grandiosa informação e mensagem sobre a luz da verdade que Deus mandou à terra. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e a força do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Não é filho de José, filho de Deus. Jesus não foi nascido de homem e mulher. Jesus foi concebido, foi manifesto. Está compreendendo? Enxertou Maria com o Espírito Santo de Deus. Por isso diz: Jesus, o Filho de Deus. Jesus não é Deus. A humanidade, as religiões, nós rebaixamos Jesus ao título de homem ou colocamos Jesus no título de Deus. Não é nenhum e nem outro. Jesus é o Filho de Deus manifesto na terra. Maria era virgem. Maria nunca tinha tocado em um homem. Nenhum homem tinha tocado em Maria. O anjo envolveu ela para título de nosso entendimento. O anjo falou como uma sombra ou como um manifesto da energia sagrada do Espírito Santo de Deus. É uma enxertia espiritual. Nós poderíamos chamar de plasmar. Está compreendendo isso? Plasmou o Espírito de Jesus Cristo no corpo de Maria e teve toda aquela situação de gravidez. Já viu falar de gravidez psicológica? Teve um dia que eu estava conversando com a mulher, ela com a barrigona assim, tipo 8 para 9 meses, e eu falei: nossa, mas você está grávida, está perto de ganhar neném? Ela falou: estou, falta só algumas semanas para mim ganhar neném. Nossa, passei mal demais, deu isso, deu aquilo, tal. Você está fazendo acompanhamento hoje, isso, né, tal. E aí, conversando, você já arrumou o enxoval? Você está precisando de alguma coisa? Não, estou precisando de nada, não, tem tudo, a besta, tem enxoval, tem tudo.
E ela tinha um quarto do beijo, do choval. Aí, uma parente dela chegou e falou assim, tem 8 anos que ela está assim. É gravidez psicológica. Havia 7 para 8 anos que ela estava grávida com aquela gravidez psicológica. O peito aumentava, dava leite, a barriga não descia. Está compreendendo isso? E ela se sentia grávida o tempo inteiro. Isso chama gravidez psicológica. Então Maria não teve uma gravidez psicológica, Maria teve todos os sintomas de uma gravidez, porque ela estava ali em manifesto, com a enxertia espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. Por permissão e vontade do Pai, do Criador. O Espírito Santo virá sobre você e a força do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Ore a sua parenta Isabel. Apesar da sua velhice, ela concebeu um filho, aquela que era considerada estéril. Já faz 6 meses que está grávida. Isso o anjo falando para Maria. Para Deus, nada é impossível. Maria disse, eis-me, a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Viu a diferença da fé aí? Maria falou, eis-me, a escrava do Senhor, faça de mim as suas palavras. João aponta o Messias. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se às pressas a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias, Maria saiu, foi lá. Falei, eu vou lá ver, né, a Isabel. Aí foi lá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre. Lembra lá quando Zacarias recebeu a mensagem e falou assim, que antes de nascer ele daria os sinais da grandeza que seria a sua vinda na terra? Então ele no ventre, João, no ventre de Isabel, já sentiu a presença de Jesus no ventre de Maria. Compreende isso? Olha que extraordinário. Aí, continua. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, você é bendita entre as mulheres e é bendito o fruto do seu ventre. Quando Isabel falou aquilo, quem era que estava falando para ela? João, que estava em seu ventre. Olha que coisa linda! Você está compreendendo a grandeza disso tudo para que a gente possa ter um norte em nossa existência atual? Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? E ninguém tinha falado para Isabel que Maria estava grávida. Está entendendo isso? Quem tinha falado para ela era João em seu ventre, que é um santo homem, o mais puro, filho de mulher que veio à terra. Logo que a sua saudação chegou aos seus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. Bem-aventurado aquele ou aquela que acredita, porque o Senhor vai cumprir, fazer acontecer aquilo que ele prometeu. Está entendendo isso? Hoje, durante essa véspera do nascimento de Jesus Cristo, quem é que está lembrando de Jesus Cristo? Quem se preparou para fazer um banquete celestial de prece, de fé e devoção a Jesus Cristo? Raríssimo na terra. Lembrou-se do presente, lembrou-se do carneiro assado, lembrou-se do pernil, lembrou de sacrificar dezenas e centenas e milhares e milhões de animais na face da terra, lembrou-se de comprar frutas da época e também das regiões de onde Jesus nasceu, não é? Lembrou de tudo. Tem que usar as castanhas do local, né? Compra-se castanha de 150, 200 reais o quilo, não é? Não compra uma castanha do Pará, porque Jesus nasceu em Belém, mas não foi no Brasil, né? Não foi no Brasil, senão eu estava comprando castanha de cará de 300 reais. A castanhinha do Pará lá, né? Mas não, aí compra lá o damasco, compra lá os nozes, aquelas castanhas que vêm de toda a região de Israel. Aí vamos, nascimento de João Batista.
Terminou para Isabel o tempo de gravidez e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido bom para Isabel e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino. No 8º dia, apresentava aquela criança para Deus e ali escolhia o nome. Né? Aí, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Veja só, preste atenção nessa outra passagem. Tinha-se o costume, o hábito, Jesus veio para destruir tudo isso. Ele falou, eu não vim destruir a lei, mas vim fazer cumprir. A lei de Deus e não dos homens. Porque a lei dos homens estava e está e ainda continua destruindo as leis de Deus. Por hábitos, costumes e rituais. Está compreendendo isso? Aí ele foi lá e falou, os vizinhos que queriam dar o nome em João, olha só, o vizinho vai dar o nome do seu filho. Ah, para, né? Se o anjo já havia dado o nome, a mãe, porém, disse, não, ele se chamará João. Os outros disseram, você não tem nenhum parente com esse nome? Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino o chamasse. Zacarias não dá conta de falar? Né? Zacarias até estava mudo, desde que ele entrou lá no templo, lá, e o anjo apareceu para ele, ele nunca mais tinha conseguido falar um A. Então, e nós sabemos que naquele tempo e até hoje, né, esses costumes, lá a mulher é subserviente ao homem, que a última palavra é do homem. Então nós vamos perguntar para Zacarias, né? Lógico que ele vai falar que quer que o menino chama Zacarias, né? Porque é o nome dele, né? Aí, veja só, perguntaram para ele, né? Aí, veja só, Zacarias falou, me dá uma tabuinha aí, deixa eu escrever. Está escrito aqui, não estou inventando não. Me deu uma tabuinha e escreveu. O nome dele é João. E todos ficaram admirados. O nome dele é João, Zacarias escreveu. E no mesmo instante, o que aconteceu? Não precisamos nem ser evidente. O que aconteceu? Zacarias voltou a falar. Porque o anjo falou que ele voltaria a falar quando tivesse se cumprido tudo aquilo que o anjo havia dito a ele. Zacarias voltou a falar. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que será que esse menino vai ser? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Todos ficaram curiosos. Como que aquele menino já estava fazendo tantos milagres, não é? E ainda era João, não tinha chegado nem Jesus. João significa Deus tem piedade. Entendeu aí? João significa Deus tem piedade. Naquele dia, o imperador Augusto, nascimento de Jesus, publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o império. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Síria que agora está sendo destruída por guerras, por opressores, por rebeldes, por todo tipo de situação, né? Por ignorância dos homens, por maldade dos homens, por interesses políticos, por interesses de religiões fanáticas. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. José era da família, da descendência de Davi. Subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém. Muita gente fala Jesus de Nazaré, não é Jesus de Belém, né? Jesus nasceu em Nazaré. Chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E José passou processos difíceis. Imagina um homem naquela época casar com uma mulher que era virgem, mas veio grávida. Compreende isso? O tanto que precisariam de fé e de crer. Mas o anjo aparecia e falava, crê, José, ó, sua mulher vai ter o filho do Espírito Santo, é o Espírito Santo, rapaz. É filho de Deus. Ela é imaculada. E ele acreditou. José era da família.
Se completaram os dias para o parto. E Maria deu à luz a seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar dentro das casas em Belém. Era censo, todo mundo tinha que ir lá registrar, porque o governador queria saber quantas pessoas tinha, quem era, e quanto você tinha, quantos bois você tinha, quantos cabritos, quantas cabras, quantos camelos, para pegar metade. Era um recenseamento, né? É igualzinho a Receita Federal faz hoje conosco, né? Chega no fim do ano, você tem que apresentar para ela lá, né? Chega no começo do ano, sei lá, você tem que apresentar lá quanto você ganhou, né? Aí ela fala, me dá 30% aí. O Messias veio para os pobres. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. De novo, olha o tanto de espírito que aparecia naquela época. Muito mais do que hoje, parece, né? Tomando conta... Aí ela apareceu para os pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz. E eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse aos pastores, não tenham medo. Eu anuncio para vocês a boa notícia, que será uma grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um recém-nascido, envolto em faixas e deitado na manjedoura. De repente... juntou-se ao anjo uma grande multidão de outros anjos. Ou seja, ficou uma multidão de espíritos. Você está vendo que a gente não precisa ter medo desse negócio de espírito, gente? Somos nós, fora das vestes físicas. Amanhã ou depois, espero que eu seja daqui a uns séculos, milênios, eu também vou estar aí aparecendo para vocês, como espírito. Não como corpo físico mais. Né? De repente, juntou-se uma grande multidão de anjos, cantando louvores a Deus, dizendo... glória a Deus no mais alto dos céus e a paz na terra aos homens por ele amado, ou seja, aos homens de boa vontade, aos homens que creem no Senhor, aos homens que obedecem às leis do Criador, aos homens que são, né, têm o temor de fazer as coisas erradas para não afastar-se de Deus. Olha que lindo, os anjos vêm falando a cada frase, dando-nos a direção. Mandou Jesus Cristo para dar-nos o caminho. Quando os anjos se afastaram, voltando para os céus, os pastores combinaram entre si. Vamos a Belém, ver esse acontecimento que o Senhor nos revelou. Foram então às pressas e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que o anjo lhe anunciara sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficaram maravilhados com isso que contavam. Maria, porém, conservava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que havia visto e ouvido, conforme o anjo havia lhes anunciado. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Olha só, Jesus, Maria não foi engravidada, Maria, ela concebeu o anjo do Senhor, Jesus. Jesus não foi pelas vias normais da união entre um homem e uma mulher, entre o óvulo e o espermatozoide, virando o gameta. Não, não foi dessa forma. Jesus foi manifesto. Compreende? Olha que coisa mais linda. Olha a grandeza de Jesus para aqueles que ficam rebaixando Jesus à qualidade de homem ou para aqueles que ficam colocando ele na qualidade de Deus. Ele não é nem um homem nem Deus. Ele é o manifesto Filho de Deus na face da terra. Deus mandou teu Filho querido para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Entende? Terminados os dias da purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino para Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, aos sacerdotes, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor. Foram também para oferecer em sacrifício 2 pombinhos, conforme ordena a lei do Senhor. Compreende isso? Aí, eles tinham o hábito de, quando nascia um homem, fazer um sacrifício de 2 pombinhos. Antes era o melhor animal, antes disso era o filho primogênito que morria. Entende isso? Fazer o sacrifício do próprio filho. Né? Encerrando essa parte, né? Voltando para os dias atuais, olha a grandeza de Jesus, que nós estamos perdendo o norte da grandeza dele e do motivo que Deus mandou ele na terra. Por que que Deus planejou e fez
acontecer, tudo dessa forma maravilhosa, para dar-nos a ciência, a comprovação da sua grandeza e da grandeza de Jesus. Cristo passou pela toda a sua trajetória já predita pelos profetas, pelos anciões, há 800, 900 mil anos antes dele vir, e cumpriu-se todas as profecias. E depois desencarnou-se, ou não, desencarnou não posso falar, porque Jesus não era encarnado. Depois que ele fez a sua transfiguração, ele retornou no terceiro dia e apresentou aos homens, mostrando a vida eterna para todos nós. Alguém tem notícia de ter encontrado o corpo de Jesus Cristo? Algum osso? Não. Por quê? Porque o corpo não era carnal. Compreende? Deixando isso, porque muitos não acreditam, vamos vir a nós. Qual é o sentido do Natal para nós? É o renascimento dos valores reais, verdadeiros, dos ensinamentos do Criador, vivido e manifesto por Jesus. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos enxergando Jesus? O que ele representa na nossa caminhada? Representa uma ceia farta essa noite? Um encontro familiar que termina sempre em brigas? Perversidades, discussões, bebedeiras? Presentes que, depois que são dados, geralmente são contado o valor do presente pela intensidade da pessoa que gosta ou não gosta? Se o pai tem 3 filhos, dá um presente de R$100 para um, de 300 para outro, um de 500 para outro, o que vai acontecer? Os 3 vão agradecer o presente? Não. O de 500 vai falar, eu sou melhor do que os outros 2, meu pai me ama mais. Os outros que ganhou menos, falou, meu pai ama mais o que ganhou de 500. Nenhum fala assim, meu Deus, obrigado por ter um pai. Obrigado por eu ter um pai. Entendeu aí? Obrigado porque eu tenho um pai. Quantas crianças na face da terra não têm um pai para passar a noite de Natal? Para viver com ele o ano inteiro. Então estamos materializando Jesus Cristo. E aqueles que materializam Jesus chegam no estágio aonde ocorre o que está acontecendo hoje. Depressão, baixa estima, perdido, loucuras, bipolaridades, medos, confusões, mágoas, ódios, depressões e enfermidades psicossomáticas, e não sabe o sentido da sua própria existência. Perde a si próprio. Compreende isso? Só existe uma forma para que nós possamos nos encontrar. Renascer. Amanhã é um belo dia. De hoje para amanhã é um belo dia. Renasce. Encontra o sentido da vida em Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Agradecer a Deus por esse feliz Natal, onde Jesus Cristo nasce e renasce a cada instante em nossos corações, dando-nos a vida eterna, a esperança e a força para vencer todas as adversidades. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por esta casa que nos acolhe, pelo Espiritismo, Senhor, essa religião, doutrina, filosofia, ciência esclarecedora, consoladora. Obrigado, Senhor, por termos vencido as barreiras do medo, do fanatismo, da ignorância, e termos aceitado a luz do Espiritismo a nortear, Senhor, os nossos pensamentos e sentimentos. Obrigado, Senhor, por nosso lar, família, por todos aqueles que nós convivemos e que alguns destes retornaram à pátria espiritual. Temos certeza, Senhor, que estão vivos, pois não há morte. E um dia nós nos encontraremos. Mas enquanto nós não nos encontramos, Senhor, sentimos Suas presenças através da prece, dos sonhos, das orações, das intuições. E aí agasalha em nosso coração a paz e a certeza da vida eterna. Ó Jesus, estendei essas bênçãos sobre toda a humanidade. E que possam, Senhor, lembrar de Ti.
mesmo, Senhor, nas crises das loucuras, das comilanças e das bebelanças, Senhor, que possam lembrar de Ti. Um lampejo de um anjo amigo possam soprar em seus ouvidos a necessidade de unir as mãos, os corações e fazerem uma prece, antecedendo, Senhor, as festanças materiais. E depois, Senhor, desta prece, possa ficar, Senhor, a semente germinar no porvir, no amanhã, aonde, Senhor, faça-se o renascimento do Teu amor. Gratos somos, Jesus. Assim entregamos em Tuas mãos nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós, Jesus amado, hoje e sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Agradeço a presença de todos, fico honrado com esta presença, né? E eu acredito que Jesus muito mais honrado ainda, né? Os anjos do Senhor que vêm derramar essas bênçãos sagradas nesta casa e neste encontro, né? Neste culto tão sublime, onde nós vivemos as pegadas de Jesus que antecederam o seu nascimento na face da terra. É como se a gente retornasse a mais de 2000 anos atrás, né? 2024 anos atrás. Vendo lá os acontecimentos como se eles estivessem no hoje aqui presente. Dá uma paz, uma esperança, uma força muito grande em nossa alma. Uma confiança, uma certeza. Então, obrigado a todos. Que Jesus Cristo retorne com cada um ao lar e que possam levar essa paz a todos que encontrarem pelos caminhos, né? Que Jesus Cristo abasteça e renasça em seus corações, em nossos corações. Amém? Amém. Fique na paz de Jesus.